Bom dia a todos. Estão vendo meu slide? Estão me ouvindo direitinho, ok? Sim, professor. Então vamos lá. Olha só. Hoje, a sexta figura plana, triângulo. Então, essa figura plana é o triângulo. Além de a gente conhecer visualmente o que é o triângulo, figura plana de 3 lados, é importante a gente saber algumas propriedades. Esse triângulo em particular, ele é chamado triângulo de lados quaisquer, porque os lados são diferentes. É o chamado triângulo escaleno. Na matemática, triângulos de lados diferentes é chamado triângulo escaleno. Alguns livros chamam simplesmente de triângulo. Outros livros chamam de triângulo de lados quaisquer. Enfim, é esse triângulo de lados diferentes. Eu falo esse triângulo porque a gente vai ver outros tipos de triângulo, tá? Mas esse aqui, visualmente, dá para perceber que os lados são diferentes. Então, triângulo de lados diferente, triângulo de lados quaisquer, triângulo escaleno, ou simplesmente triângulo, tá? Área e medidas da superfície do triângulo. E aí, triângulo tem base e altura. Eu acho que a base é fácil porque a gente já vem vendo nas outras figuras, né? As outras figuras têm base, também tem altura. E aí, de novo, base e altura, né? A gente está falando de base e altura desde o retângulo. Base vezes altura. Aí veio o paralelogramo, base vezes altura. Aí veio o losango, né? Um lado vezes o outro, dividido por 2. Enfim, o fato é que base vezes altura vem desde o início, desde retângulo. Então, de novo, base vezes altura. Não falamos ainda da fórmula da área, especificamente. Mas já dá para ver que triângulo tem base e altura. E detalhe, a altura forma ângulo de 90 graus com a base aqui, ó. Ângulo de 90 graus com a base, tá? Toda altura forma ângulo de 90 graus com base. Se não formar, professor, não é altura. É outra coisa. Mas a altura tem que formar 90 graus com base. Pode ser mediana, pode ser bissetriz, pode ser outra coisa. Mas a altura tem que formar 90 graus com a base. Se não formar, não é altura. Guardem isso, que a gente vai precisar disso, inclusive em geometria espacial. Tá, e aí falando em base e altura, a fórmula da área. Conhecidos um lado B, base, e a altura correspondente a H, a fórmula para calcular a área de triângulo, olha, base vezes altura, dividido por 2. Né? Então, como eu falei, olha, base vezes altura vem desde a primeira figura plana, que é o retângulo. Beleza. E aí, por que esse dividido por 2? Né? Porque base vezes altura vem desde o retângulo, ok. Mas por que esse dividido por 2? Esse dividido por 2 significa que o triângulo é a metade de uma figura plana que nós já estudamos. O fato de ser dividido por 2 significa que o triângulo é a metade da área de uma figura plana que nós já estudamos. Qual foi essa figura? E aí, o triângulo é a metade de que figura plana que nós já estudamos? Seria o retângulo, professor? Não, não é o retângulo. É outra. Qual é? Ó, Qual? Um quadrado? Não. Não. Olha só, vou ajudar. Ó. Eu vou completar aqui, ó. Eu vou preencher a outra metade, ó. Bem aqui, ó. Eu vou completar. Eu vou preencher a outra metade aqui, ó. E aí? Que figura plana é essa que nós já estudamos? Claro, contando com o vermelho aí. Débora, paralelogramo, perfeito, é isso. É o paralelogramo mesmo. Tá? Eu já estava abrindo aqui para vocês visualizarem. A Débora já respondeu. Tá aqui, olha, paralelogramo. Deixa eu botar aqui numa figura maior. Tá aí, ó, o paralelogramo. Se a gente traçar uma diagonal interna aqui, ó, no paralelogramo, bem aqui, ó, uma redundância, né? Diagonal interna, a diagonal é interna. Traçar uma diagonal no paralelogramo de vermelho, ó, de vermelhinho aí, ó, risquei. A gente divide esse paralelogramo ao meio. E daí, olha,
divide em dois triângulos. Um triângulo para baixo, aqui, ó, triângulo para baixo, e um triângulo lá para cima. Mas aí já dá para ver que, cortado um paralelogramo ao meio, forma um triângulo de lados quaisquer, tá? De lados diferentes. E detalhe, a fórmula para calcular a área do paralelogramo, olha aqui, base vezes altura, olha. E como eu cortei o nosso paralelogramo ao meio aqui, ó, então só está a metade da área dele. Ora, se está só a metade, e que forma um triângulo de lados quaisquer. Então, na fórmula, vai ser base vezes altura dividido por 2, olha, dividido por 2, porque isso é a metade. Ah, e daí explica a fórmula da área do triângulo, é isso. Tá aí o porquê da fórmula da área do triângulo de lados quaisquer. Então, de novo, ó, base vezes altura. Então, a base vezes altura vem desde o retângulo, paralelogramo e outras tantas figuras que nós já estudamos. E agora, de novo, no triângulo de lados quaisquer. Base vezes altura, dividido por 2. Dividido por 2, porque o triângulo de lados quaisquer é a metade da área do paralelogramo. Tá? Beleza? Entendido isso? Entenderam? Ficou dúvida? Podem falar. Não, professor, pode prosseguir. Entenderam, né? Então, beleza. Então, acho que já deu para entender por que base vezes altura dividido por 2. Então, vamos voltar lá para o triângulo de lados quaisquer. Tá aí, ó, base vezes altura dividido por 2, porque ele é a metade de um paralelogramo. Essa é a explicação. Então, mais uma fórmula que dá para deduzir, tá? Não precisa gravar isso, não precisa memorizar, dá para deduzir. Então, vamos para frente. Agora, o triângulo isósceles, olha. Então, vejam a diferença entre eles. Ela é visual, pessoal. Olha, triângulo de lados quaisquer, ó, como ele é, a forma dele. Lados diferentes. Quando a gente vai para um triângulo isósceles, olha aí, ó, ele é diferente. Tá? Ele é bicudão, assim, né? O que é o triângulo isósceles, professor? Triângulo isósceles, dois lados têm medidas iguais. Daí aqui, ó, esse cortezinho aqui, ó, aqui e para cá, ó. Então, dois lados aí são iguais. Dizer que dois lados são iguais, um lado aqui mede 20 centímetros, vamos supor, e o outro lado vai medir também 20 centímetros, da mesma forma. 20 centímetros aqui, ó, para cá 20 centímetros, ó. Professor, e o terceiro lado? Não, só dois lados. Só dois lados iguais caracterizam um triângulo isósceles, tá bom? O terceiro lado aqui pode ser qualquer número, 10, 5, 30, mas dois lados, certamente, dois lados iguais, então o triângulo é chamado triângulo isósceles. O que mais no triângulo isósceles? Os ângulos da base têm medidas iguais. Aqui, ó, vermelhinho e vermelhinho, ó. Então, vamos supor, se aqui fosse 30 graus, ó, para cá seria 30 graus também, ó. Vamos ver aqui, ó, 30 graus, ó. Dois ângulos internos são iguais, os ângulos da base. Então, o triângulo isósceles tem dois lados iguais, tem dois ângulos internos iguais, os ângulos da base. Esse terceiro ângulo aqui, professor, não, qualquer valor, tá? Não 30, qualquer valor. Só dois lados iguais, dois ângulos internos iguais. Caracteriza o triângulo isósceles. A fórmula da área, professor. A fórmula da área é a mesma, base vezes altura dividido por 2. É a mesma fórmula para triângulo de lados quaisquer. Não muda. Base vezes altura dividido por 2. Tá bom? Então, acho que se é a mesma fórmula, acho que não tem muito o que falar sobre isso. Professor, mas exemplo, eu já vou fazer. Vou fazer de cada um, tá? O que mais? Vamos para frente. Olha esse triângulo. Triângulo equilátero, ó. Então, vê que o triângulo equilátero, ele já é mais largo, né, em relação ao isósceles. Olha, o isósceles, ele é bicudo, assim, ó, fino, né? Ele tem dois lados iguais, o isósceles. Já o equilátero, ele é mais largão, assim, ó. Né? Por que eu estou falando isso? Porque dá para identificar visualmente, pessoal. Estou olhando, dá para te sacar se é isósceles, se é equilátero, ou se é de lados diferentes. O que é o triângulo equilátero? Todos os lados têm medidas iguais. Então, o isósceles tem dois lados iguais. O equilátero tem
todos os lados iguais, todos. Daí aqui, ó, o L, L, L. Significa que todos esses lados são iguais. Né? Equilátero é né, equivalente, iguais, látero, lados iguais. O que mais? Todos os ângulos internos têm medidas iguais. Então, olha, aqui, ó, dentro, ó, 60, 60, 60, ó, tudo igual. Então, é triângulo equilátero, todos os lados iguais, de medidas iguais. Todos os ângulos internos iguais. Como todo triângulo, a soma dos ângulos internos é 180, e no caso do equilátero tem que ser igual, né, e são 3 ângulos, então pega 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 dá 60. Então, daí 60 cada ângulo aqui, ó, 60 mais 60, 120, mais 60, 180. E perfaz os 180 de qualquer triângulo. Como são iguais, 60 para cada. O professor quer dizer que todo triângulo equilátero, o ângulo interno vai ser de 60 graus. Sim, todo triângulo equilátero tem lados iguais e os ângulos internos são de 60 graus, o que vai caracterizar. Muitas das vezes um texto, ele não vai falar, seja o triângulo equilátero, ele não vai falar nada, mas ele vai te dar o desenho e vai ser uma habilidade que tu vais ter que ter. Ele pode até dizer, sabendo que o lado tal é igual ao lado tal, mas ele não vai dizer, de repente ele não diz, olha, sabendo que esse triângulo é equilátero, ou sabendo que esse triângulo é isósceles. Não, ele pode simplesmente dizer, sabendo que lado tal é igual ao lado tal. Ou ele pode te dar os ângulos internos. Então, é uma habilidade tua de classificar que triângulo é aquele, se ele é isósceles, se ele é equilátero, ou se ele é um triângulo qualquer. Então, guardem isso, triângulo equilátero tem lados iguais, e triângulo equilátero, os ângulos internos são de 60 graus, todos os ângulos internos, tá bom? Guardem essa teoria que vocês podem precisar. Perímetro. O perímetro é a soma dos lados, né? A gente já vem vendo perímetro em quadrado, em losango. É a soma dos lados, né? Como o triângulo equilátero, os lados são iguais, L, L e L, então o perímetro vai ser L mais L mais L. 3 lados, então soma o L 3 vezes. Lembrando que o quadrado são 4 lados. Daí somava o L 4 vezes. Né? E o losango também eram 4 lados, somava o lado 4 vezes, L mais L mais L mais L. No caso do triângulo equilátero, são 3 lados, triângulo equilátero tem lados iguais, então L mais L mais L, 3 vezes, tá bom? Então, só ter o cuidado de ver o número de lados, só isso, tá? Não chega a ser uma fórmula isso, pessoal. Perímetro é soma de lado, não tem por que ficar criando fórmula disso, tá bom? Só para complicar. A área. Chegamos nessa fórmula, olha, do cálculo da área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Sendo esse L o lado do triângulo equilátero. Eu falei, desde o início desse curso, que quase todas as fórmulas davam para deduzir. Porque todas as fórmulas tinham algum vínculo com base vezes altura. Foi a primeira figura que nós estudamos, que foi o retângulo. Quase todas as fórmulas eu ensinei a deduzir por aquela fórmula do base vezes altura. Mas eu falei que teriam 2 fórmulas que não dariam para a gente deduzir. Que foi a fórmula do trapézio, aquela fórmula base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Eu falei, olha, essa aqui não dá para deduzir, ou a dedução é um pouco complicada, então não. E a outra fórmula, que a dedução também é complicada, é essa aqui, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ó. É essa fórmula aqui. Então, são 2 fórmulas que a gente não vai ter como deduzir, ou a dedução dá mais trabalho do que memorizar. Então, é melhor memorizar. Primeira, a do trapézio, base maior mais base menor vezes altura por 2. E segunda, do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa não dá para deduzir, pessoal. Aliás, dá mais trabalho deduzir. Então, é melhor memorizar. Mas se você quer ver a dedução, tem dedução? Tem, claro que tem. Pegue um livro de ensino médio, que lá tem uma dedução dessa fórmula. Mas vocês vão ver que dá trabalho a dedução dela. Tá? É uma demonstração, por sinal.
Não faz sentido eu ficar vendo a demonstração aqui, pessoal, nesse curso de geometria plana, áreas e medidas de superfície para alunos de terceiro ano que vão fazer o Enem. Não faz sentido eu ficar demonstrando, né? Vamos lá, vocês vão fazer Enem. Na prova do Enem, vai pedir demonstração de fórmulas? Não. Então, por que eu vou ficar vendo demonstração de fórmulas? Né? Não faz sentido eu ficar gastando tempo com uma coisa que não vai ter utilidade para vocês, não vai cair demonstração de fórmula no Enem. As deduções mais fáceis, ok, beleza, ótimo, mas as deduções mais complicadas, que envolvem mais álgebra, não, aí não é o propósito desse curso, tá bom? Desse curso não, tá bom? Desse curso não. Fique claro isso. Depois, quando vocês entrarem na universidade, lá em cálculo 1, aí sim, vocês vão demonstrar muita fórmula e tal, enfim. Mas lá já vai ser outro papo. Aqui é mais mesmo voltado para Enem. Então, essa fórmula a gente vai ter que decorar, tá? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. São as duas fórmulas que a gente vai ter que decorar. A do trapézio e a do triângulo equilátero. Mas vejam, são as duas únicas que a gente vai ter que decorar. O resto, todas eu ensinei a deduzir. Todas têm a ver com base vezes altura. Então, um trabalhinho em duas figurinhas planas, trapézio e triângulo equilátero. Tá, professor, exemplo. A gente vai já fazer exemplo. Olha aí, e falando em exemplo, ó, surge o primeiro exemplo. Exemplo 1. Observe o triângulo abaixo. Determine a sua área. Então, é dada a base aqui, ó, base 4 metros e a altura 3 metros. E aí, professor, que fórmula eu uso? Essa é dada a base, é dada a altura, tu vai usar a fórmula base vezes altura por 2. Um detalhe, todo triângulo, tu vais utilizar a fórmula base vezes altura dividido por 2. Com exceção do triângulo equilátero. Olha, o triângulo equilátero, tu vai usar essa fórmula aqui, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Já falei sobre isso. E só esse triângulo específico. Triângulo equilátero. Triângulo de 3 lados iguais. É um triângulo, digamos assim, é um triângulo especial. Tem lados iguais, tem ângulos internos iguais, e tem uma fórmula específica para ele. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza. Todos os demais triângulos é base vezes altura por 2. Todos os demais triângulos é base vezes altura por 2. Só esse que tem uma fórmula diferente. Então, olha, esse triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. A gente vai apenas agora fazer conta, ó. Pegar essa base 4, colocar aqui, ó, bem aqui, ó. Pegar a altura 3, colocar bem aqui, ó. E fazer conta. Substituir a base no B e substituir a altura 3 no H. Olha aí, já apareceu. No lugar do B ficou 4, no lugar do H ficou 3. Aí multiplica, né, 4 vezes 3, 12. Tá aí, ó. Dividido por 2. 12 dividido por 2, 6, ó. Como a base e a altura tá em metros aqui, ó, metros, ó, unidades de medida de comprimento, metros, então a área fica em metros quadrados, ó. Já falei muito isso nas aulas anteriores. 6 metros quadrados. Pronto. Vamos para o próximo exemplo, exemplo 2. Ok aí, galera? Posso continuar? Pode. Pode continuar. Então, vamos para o exemplo 2. Triângulo retângulo, olha. Observe o triângulo retângulo abaixo. A gente falou muito de triângulo retângulo lá no início do curso, mas falamos muito para teorema de Pitágoras, para calcular a diagonal de retângulo, diagonal de quadrado, lá no início do curso. Mas a gente não falou da área do triângulo retângulo. É dado a base aqui do triângulo, olha, 5 centímetros, a altura 4 centímetros, e o texto pede para calcular a sua área, determine a sua área. Olha aí a fórmula. A fórmula para calcular a área de triângulo retângulo, olha, base vezes altura dividido por 2. Como eu falei para vocês, todos os triângulos, com exceção do triângulo equilátero, a fórmula é base vezes altura dividido por 2. Essa fórmula não vai mudar, mas mesmo sendo triângulo retângulo, lá naquela lista que eu deixei para vocês, tem lá um triângulo retângulo.
Não lembro a letra do item, mas tem lá, tem várias figurinhas planas e tem vários tipos de triângulo e entre eles tem um triângulo retângulo. E aquela listinha lá é para calcular a área, está lá no texto lá. Calcule, determine a área das figuras abaixo. E quando chega no triângulo retângulo, os alunos calculam o teorema de Pitágoras. Mas o teorema de Pitágoras, pessoal, não é para calcular a área. Então é um erro muito comum. Mas o senhor não ensinou a aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo? O senhor não disse que se aplica o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo? É verdade, é verdade. Mas o teorema de Pitágoras, ele serve para calcular a hipotenusa. Bem aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Eu vou chamar de A, tá? Podia ser qualquer outra letra. Enfim, podia ser um X, podia ser um D, qualquer outra letra. Mas o fato é que esse lado aqui é hipotenusa, ó. É hipotenusa, esse lado aqui. O lado maior, né, é a hipotenusa. E é isso que o teorema de Pitágoras calcula. É a hipotenusa. Tá? Dados os catetos, o teorema de Pitágoras calcula a hipotenusa. Então, professor, o teorema de Pitágoras não calcula a área. Não. Não calcula a área. Não calcula a área. O teorema de Pitágoras calcula a hipotenusa, calcula esse lado aqui maior. Qual é a medida desse lado maior? Então, qual é a fórmula, professor, para calcular o triângulo retângulo? Está aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2. É essa a fórmula. Tá bom? Então, não vamos confundir as coisas. O teorema de Pitágoras calcula hipotenusa. Ponto. Tá? Para calcular a área de triângulo retângulo, é essa fórmula aqui. Base vezes altura dividido por 2, tá bom? Então, área é uma coisa, hipotenusa é outra, tá bom? São coisas diferentes, não é para misturar isso. Então, lá naquela lista que eu deixei para vocês, onde tiver um triângulo retângulo, lá está pedindo para calcular a área. Vocês vão usar essa fórmula. Base vezes altura dividido por 2, tá bom? Não é para aplicar o teorema de Pitágoras lá, tá bom? Já que pede para calcular a área. A área, é essa fórmula mesmo, base vezes altura dividido por 2. Aí tem aluno que ainda insiste, não, professor, mas é triângulo retângulo, não dá para calcular o teorema de Pitágoras? Dá, mas só que não está pedindo isso aí. A gente tem que ler o que está pedindo o texto está pedindo área. Então, a área não se utiliza teorema de Pitágoras. A área de triângulo retângulo se utiliza a fórmula base vezes altura dividido por 2. Sim. Só estou falando isso porque eu vejo muitos desses erros, tá? Eu falo baseado na minha prática. Então, vamos para frente. Sim, aí olha só. Triângulo retângulo, então, para calcular a área, é base vezes altura dividido por 2. Para calcular a área, base vezes altura dividido por 2. Aí é dada a base 5 e é dada a altura 4. Então, é só substituir, né? Pega esse 5, põe aqui, ó, no lugar do B. E pega esse H4 e põe aqui, ó, bem aqui, ó. Só substituir na fórmula. Fórmula, conta. Então, vamos fazer. Tá aí, ó. No lugar do B entrou 5, no lugar do H entrou 4. Aí 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Como a base aqui tem centímetros, ó, e a altura tem centímetros, então ficou 10 centímetros quadrados. Pronto. Está calculado a área do triângulo retângulo. Triângulo retângulo se utiliza a fórmula base vezes altura dividido por 2, tão quanto o triângulo de lados quaisquer. Próximo exemplo, triângulo isósceles. Observe o triângulo isósceles abaixo. Dá para ver que ele é isósceles, olha, está riscado aqui, ó, que eu fiz aqui da última aula, ó. Dois lados são iguais, tá bom? E também o texto diz, né, triângulo isósceles. Então é dada a base, B, é dada a altura H, e pede para calcular a área. Professor, que fórmula eu vou usar para o triângulo isósceles? A mesma, base vezes altura dividido por 2. Não muda a fórmula. Triângulos de lados quaisquer, triângulo isósceles, triângulo retângulo, tudo é a mesma fórmula, base vezes altura dividido por 2. Então, acho que já é um pouco de repetição. Então, a base é 6, a altura é 4, é só substituir aqui na fórmula. No lugar do B vai aparecer o 6, no lugar do H vai aparecer o 4. Vamos ver. Está aí, ó. De fato, né?
E aí multiplica, 6 vezes 4, 24, dividido por 2, 12. 12 centímetros quadrados. Pronto. A altura está em centímetro, a base está em centímetro, então, daí o resultado ficou em centímetro quadrado. Eu acho que o cálculo aqui, pessoal, não é um cálculo rebuscado, é um cálculo mínimo. Eu acho que aqui é mais importante mesmo a teoria. Tá? O cálculo é muito pouco. Vamos para o próximo. Triângulo equilátero. Observe o triângulo equilátero abaixo. Aí dá para ver, ó, que foi dado todos os lados iguais, olha. Lado 2 metros, lado 2 metros, lado 2 metros. Tudo igual, ó. Então esse triângulo é equilátero, os lados todos iguais. De fato, se os lados são todos iguais, esse triângulo é equilátero. Use raiz de 3 igual a 1,7. Esse triângulo, né, eu já falei, já expliquei. Ele é um triângulo especial, ele tem lados iguais, e ele tem uma fórmula especial. A fórmula dele é diferente. Tá aí, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, todos os triângulos é base vezes altura por 2. E esse aqui é uma fórmula diferente. Esse é uma fórmula específica. Uma pergunta. Professor, não dava para usar nesse triângulo equilátero, a fórmula base vezes altura? Essa é uma pergunta, né? Base vezes altura dividido por 2, que o senhor usou nos outros triângulos, não dava para usar essa fórmula. Só tem um problema aqui, pessoal, olha. Base vezes altura. Esse triângulo é dado a altura? Eu vou riscar aqui a altura, ó. Vou riscar aqui, ó. Eu que já estou riscando, tá? Eu, por minha conta, estou riscando. Mas é dado esse valor aqui, da altura, do triângulo equilátero? Não. Não é dado. Então, como é que tu vai usar essa fórmula no triângulo equilátero? Né? Qualquer triângulo tu pode usar essa fórmula, base vezes altura dividido por 2. Mas no caso do equilátero, em específico, não é dada a altura. Nenhum texto, nenhum problema vai te dar a altura do triângulo equilátero. Então, não dá para usar essa fórmula. Se não dá a altura, como é que tu vai usar a fórmula? Tá? Então, não dá. Só é dado os lados aqui, ó. Lado 2, lado 2, lado 2, ó. Se é dado só os lados, tu vais ter mesmo que usar essa fórmula aqui, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não tem como fugir, pessoal, dessa fórmula. Tem que usar essa fórmula, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer conta. Então, a gente vai pegar esse lado 2 e vai substituir bem aqui na fórmula, ó. A fórmula só tem duas variáveis, ó, a área e o lado, né? Então, foi dado o lado, pega esse lado 2 e põe na fórmula. Bem aqui é L ao quadrado, vai ter que ficar, então, 2 ao quadrado. Vamos ver. Tá aí, ó, ficou, ó, 2 ao quadrado, tá? L ao quadrado, então fica 2 ao quadrado. Não, olha, não pode omitir se é elevado ao quadrado aqui, ó. Não pode. Se é L ao quadrado, bem aqui, ó, tem que ficar 2 ao quadrado. Tá. Professor, mas tem esse raiz de 3 aí, professor. Isso aí, né, vai complicar. Pessoal, incrível que pareça, não vai. O raiz de 3, ele não vai entrar nas contas. Ele não vai. Vocês vão observar. Ele só vai baixando até o final. Ele não vai entrar nas contas. O que a gente vai fazer aqui, nesse primeiro passo, é resolver essa potência aqui, ó. Vamos resolver a potenciação aqui, ó. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Então, vamos lá. Tá aí, ó. Resolvemos a potência. 2 ao quadrado, 4. O resto nós repetimos. Então, raiz de 3 nós apenas repetimos. Ele não entrou na conta. Tá, o que mais? Próximo passo. O que a gente vai fazer? Olha, esse 4 dividido pelo 4 aqui, ó. Vamos fazer uma divisão. 4 dividido por 4 dá 1. Então, vamos ver. Olha aí, ó. A é igual a raiz de 3. Professor, cadê o 1? É porque o 1, como ele é elemento neutro da multiplicação, não precisa pôr. Se eu botasse aqui o 1, ó. Botasse 1 bem aqui, ó. Não ia influenciar em nada. 1 vezes raiz de 3. Raiz de 3. Não influencia em nada. Tá bom? Então, se não influencia, não precisa pôr. Tá bom? 4 dividido por 4 dá 1. Repete o raiz de 3. Repete o raiz de 3. Mas esse 1 aí é elemento neutro. Ele não vai influenciar em nada.
então não precisa botar ele, vamos apagar ele daqui, tá bom? Professor, mas se eu botar? Não tem problema, não vai alterar nada, tá? Beleza. Então vejam, de novo, o raiz de 3 ele não entrou nas contas até agora. Eu resolvi uma potência, eu resolvi uma divisão e eu fui só baixando o raiz de 3. Ele não entrou no problema. Então ele só causa medo, um raiz de 3. Mas ele, na verdade, ele não entra na conta. O que mais? Acabou, professor? Não, ainda não. Por quê? Porque o problema te deu o valor da raiz de 3. Olha, raiz de 3 igual a 1,7. Ah, então tu tem que substituir. Antes do Enem, terminava bem aqui essa conta, ó. Bem aqui a gente termina. Raiz de 3 metros quadrados é a área desse triângulo equilátero. Mas o Enem não gosta desse resultado com raiz quadrada não exata. Então o Enem, ele dá o valor, pessoal, desse raiz de 3. Tá? Eu botei aqui, ó, use raiz de 3 igual a 1,7, tá bem aqui embaixo. O Enem, ele te dá isso no texto. Ele diz assim, considere a aproximação para o raiz de 3 igual a 1,7. O Enem faz isso, porque o Enem não gosta desse tipo de resposta. Então, se tu terminasse bem aqui, no raiz de 3, tu ia lá nas alternativas, letra A, B, C, D, E. Não ia ter alternativa. Raiz de 3, não ia ter. No Enem, não. Aí tu terias que ver qual é a aproximação que ele dá para o raiz de 3. A aproximação que ele deu aqui é 1,7. Então, tu tem que substituir. Então, a gente tem mais um passo aqui, ó. No lugar desse raiz de 3, a gente vai botar 1,7. Tá aí, ó. Agora terminou. Como o lado está em metro, então a área fica em metros quadrados. Pronto. Agora terminou. Beleza? Pode parecer um pouco complicado, mas a gente vai fazer mais exemplos, fazer. Depois a gente vai entrar em geometria espacial. Vai fazer, e aí não vai ficar tão complicado. Vamos ver a 7ª figura plana, o hexágono regular.